o que significa tarô, o que significa baralho cigano. Então, meus queridos e queridas, eu vou mostrar para vocês aqui, eu mostrei para vocês o tarô de Marsella, o mais antigo tarô que existe na face desse planeta, com estas figuras, e tem toda uma arquetipia aqui, todo um simbolismo. Na realidade, o tarô antigo, ele trabalha com as cores primárias, né? Todas as cartas do tarô de Marsella, elas têm as mesmas cores. A gente vai ver o branco, amarelo, vermelho, azul, verde, as cores primárias. E depois, ao passar dos anos, o tarô, ele foi se modificando. Algumas cartas foram sendo retiradas e outras cartas foram acrescidas, tanto nos arcanos maiores como nos arcanos menores. E o meu tarô, que hoje eu faço meu atendimento também com os meus clientes, é o tarô da bruxa poderosa, meu povo de luz. Olha aqui as minhas cores: preto e dourado. O tarô, esse tarô que eu tenho, ele também tem o início dele, os desenhos dele tem a mesma simbologia que o tarô de Marsella. Porém, esse não é de Marsella porque ele muda a cor e muda as figuras, mas a interpretação é a mesma que se faz. Então, tá aí o tarô da bruxa Kátia Ruaros, o tarô de Marsella, tudo isso a gente fala como se fosse um deck, e aqui o baralho cigano. Gente, o baralho cigano, se vocês olharem as minhas cartinhas aqui, olha só, elas estão tortinhas, amarelas. Quem me deu esse baralho foi a minha mãezinha, antes de partir. Quem me deu esse baralho foi minha mãe. Então, o que acontece? Qual é a diferença do baralho cigano para o tarô? Primeiro, dizem, a história nos conta que o baralho cigano, ele iniciou na Índia, e com a expulsão, né, dos indianos, dos ciganos da Índia, e eles começaram a entrar pela Europa, o baralho cigano, ele foi reconhecido na Europa. E tem o nome de uma madame, e se vocês pensarem, normalmente uma pessoa que lê cartas numa cidade grande do baralho cigano, ela se intitula Madame Salete, Madame fulano de tal, Madame não sei o quê, porque, na realidade, na França, quando o baralho cigano começou a ser lido, gente, sabe onde é que ele era lido? Nos bordéis. Nos bordéis, porque era proibido. A Igreja Católica queimava viva quem fazia a leitura de cartas ciganas. Então, vamos lá. Kátia, o que um faz diferente do outro? O que quando eu quero marcar uma consulta contigo e eu quero ler um oráculo, qual deles eu vou ler? Não sei. Quando você chegar aqui, eu vou saber. Porque aí eu trabalho com a intuição. Dependendo do teu conteúdo, eu vou saber qual é o tipo de oráculo ou se precisa ou não abrir oráculo. Porque hoje, como eu tenho a minha intuição bastante aguçada, eu só abro o oráculo para confirmar aquilo que eu escuto. Então, muitas vezes eu falo algumas coisas para o meu povo, inclusive em atendimento psicoterapêutico, que a espiritualidade me diz, que ela me conduz, e depois eu abro ou os búzios, ou o tarô, ou o baralho cigano, para confirmar aquilo que a espiritualidade já tinha me dito. Então, gente, qual a diferença de um baralho e outro? Bom, aí entra também a minha formação em psicologia, né? O tarô, ele é reconhecido por um psicólogo maravilhoso, conhecido no mundo inteiro, chamado Carl Gustav Jung. Jung foi o cara na psicologia, principalmente na área da psicanalítica, que trouxe o tarô como uma interpretação dos registros psíquicos das pessoas. Então, o que pode acontecer? Eu, quando quero ler para mim, sempre uso o tarô. Nunca, nem o baralho cigano, nem os búzios. Por quê? Você que é bruxinha, você que é terapeuta, você que quer aprender a ler tarô, você que quer aprender a desenvolver algum oráculo, acorda. Primeiro, primeira lei espiritual dos oráculos: jamais abra o oráculo para você.
Então, o tarô, ele não é considerado um oráculo tanto espiritual como é considerado as cartas cigana. Para eu abrir o baralho das cartas cigana, eu preciso invocar as forças dos espíritos de luz. Para eu abrir o tarô, não precisa. Para eu abrir o tarô, basta que eu permita que as cartas se envolvam na minha energia. Eu posso nem embaralhar o tarô, colocar ele no centro do meu peito e tirar 1, 2, 5 cartas do dia e fazer a pergunta que ele vai me responder. Só que o tarô, ele fala mais do meu comportamento. O tarô, por exemplo, discuti com meu marido ontem. Vou bater aqui na madeira, cancelando já. Discuti com meu marido e eu pergunto, plano maior, né? Ou eu posso simplesmente dizer, meu querido tarô, me responde o que eu preciso fazer para resolver esta situação, ok? Eu abro o tarô e o tarô aqui tirei uma carta aleatória. Olha que linda! Aí vem a carta da força. Esta carta está falando comigo. O que o tarô está dizendo para eu fazer em relação ao meu relacionamento? Naquele momento, eu preciso entrar na carta e viajar pelas imagens. Eu preciso olhar para as imagens e perceber no que ela se encaixa na minha vida. Se o tarô me trouxe a carta da força, eu posso ter dupla interpretação, ou seja, você brigou porque está teimando, fazendo força, e tu tem que parar com essa frescura, ou você precisa colocar mais poder na relação. Então, comigo, o tarô sempre conversa, com o meu cliente também. Quando o cliente vem aqui, eu pego o tarô e entrego para ele e digo, embaralha aí do teu jeito. Por quê? Porque eu quero que o tarô acesse a energia do cliente. O tarô dificilmente vai te dar respostas de sim ou não. Sim ou não é no baralho cigano e sim ou não é nos búzios.